Olá, olá pessoal, tudo bem por aí? Estamos aqui para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre a questão das coceiras, a gente vai falar sobre as dermatites, a gente vai falar sobre essa questão de pele aí que tanta gente sofre, né? As urticárias, as dermatites de contato. Hoje o nosso papo vai ser sobre isso. Olá, Juninho, boa tarde, tudo bem? Boa noite, boa tarde, Ive, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre essa série, né? A gente está falando sobre alergias. Ontem a gente falou sobre os quadros de rinite e hoje a gente vai falar sobre as dermatites. Por que que o meu corpo ele coça tanto, né? Então é esse que vai ser o nosso assunto de hoje. Oi, Ione, tudo bem com você? Tudo bom? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me dá um retorno se tá bom o som, se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Vai deixando um joinha, um tchauzinho aqui pra mim. Conta pra mim de onde vocês são, que eu quero saber aí quem que vai estar comigo hoje. Tem paciente minha aqui na área que eu já vi. Beijo, beijo pra vocês. Bom saber que a conexão tá boa, tá? A gente vai transmitir aqui pelo Instagram. Como vocês sabem, fica disponível durante 24 horas e depois vocês podem assistir novamente essa live lá no meu canal do YouTube, que assim que eu terminar de fazer essa live aqui com vocês, a gente coloca lá no canal do YouTube. Pra quê? Pra vocês poderem compartilhar essas informações com as pessoas que precisam saber disso, que têm curiosidade, que sofrem de coceira, de urticária, de dermatite de contato, de dermatite atópica, né? Que é aquele tipo de coceira que é aquela alergia que você não consegue encontrar um motivo. Então, essa live ela vai ser especialmente para essas pessoas. Então, se você conhece alguém que sofre desse problema, que não pôde estar aqui nesse momento com a gente, eu recomendo para você que depois vá lá no canal do YouTube e compartilhe. Compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook, porque assim você vai me ajudar a espalhar essa informação sobre as alergias para o máximo de pessoas que a gente puder, que queiram saber a respeito desse assunto. E eu vou ficar muito feliz com o feedback de vocês, porque assim eu vou ser estimulada por vocês a continuar falando desse assunto, né? Porque eu acredito que a alergia seja um assunto bem importante aí. Eu na minha prática clínica, eu tenho muitos pacientes que chegam com esses quadros de urticária, de dermatite, esse tipo de problemas de pele, né? E então eu acho que é um tema que vale a pena ser discutido. Então ontem a gente discutiu as infecções, as alergias de via aérea superior, a parte das rinites, e hoje a gente vai falar sobre as dermatites, sobre as urticárias, sobre o porquê que o seu corpo vive se coçando, tá bom? A Liris, tudo bem, Liris? Bom ter você aqui. A Liris, ela é da Áustria, gente, acompanha aqui, sempre tá ligadinha nos nossos stories. Gratidão, Liris, Sérgio. Bom ter vocês aqui, Liz. Muito bom. Fala pra mim de onde vocês são, que eu gosto de saber de onde vocês estão me ouvindo aí, né? E aí, oi Josi, tudo bom? Gente, Josi muito querida, trabalho incrível na parte de relacionamentos, na parte de mente, vale muito a pena acompanhar ela também. Bom ter você aqui, Josi, beijo pra você. E eu vi que você me mandou um WhatsApp, assim que a gente acabar a live eu vou te responder, tá? E vocês podem olhar e falar, nossa, mas onde você tá, né? Eu tava numa reunião. Um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui na live, eu falei para vocês que eu estava com a doutora Vanessa Coradi. A doutora Vanessa Coradi, ela é uma profissional incrível, ela faz a parte de odontologia integrativa, ela cuida dessa parte de saúde bucal. E a gente trocando uma ideia sobre essas questões das alergias e sobre qual a porcentagem de pacientes que ela recebe, né? Pacientes que apresentam aquela coceira na garganta, que fica fazendo aquele barulho na garganta, que apresentam aqueles edema de lábio, né? Edema de face da região orofacial, aquela sensação de bolo na garganta. E existe essa parte alérgica relacionada à saúde bucal. E aí a gente trocando essa ideia, falando sobre essa questão das alergias relacionadas a afecções bucais, a gente marcou, vai ter uma live na sexta-feira com a Vanessa. Depois eu vou divulgar aqui para vocês o horário, para vocês saberem mais qual que é essa relação da saúde da boca com os quadros alérgicos. A Ione falou aqui, essa série está incrível, parabéns pelo comprometimento conosco. Eu que agradeço, Ione, muito obrigada pela presença, você também sempre está aqui com a gente, né? E esse feedback de vocês me ajuda aí a manter a nosso ânimo e essa disposição. Igual eu falei, eu estava numa reunião com a Vanessa, parei a reunião, não ia dar tempo de eu chegar num lugar mais tranquilo para poder fazer a live para vocês, então parei aqui no meio do caminho no shopping para poder
conversar com vocês sobre o tema que a gente definiu, que hoje vai ser a dermatite, essa questão do porquê a sua pele está coçando, né? Por que você tem essas coceiras no corpo, essas vermelhidões? A Liris falou, tudo ótimo, obrigada doutora, vou compartilhar o vídeo sim. Sexta eu vou estar aqui também. Muito bom, muito bom. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer live essa semana inteira pra vocês, tá, gente? Eu vou ver se amanhã a gente consegue fazer de novo. E na quinta também. A gente vai fazer assim uma semana inteira de live sobre vários tipos de tema relacionados à alergia, tá? Então, agora que eu já dei as boas-vindas para vocês, que vocês já sabem que o nosso tema de hoje é sobre a dermatite, sobre as urticárias, sobre essas questões de pele, vamos começar com o conteúdo que é o que interessa, né? Então, o que são essas dermatites? O que são essas afecções de pele? Por que eu coço tanto? Dentro dos quadros de alergia, como a gente comentou, o principal mecanismo que o nosso corpo tem, que faz com que a gente manifeste essa produção dessas citocinas, que é um tipo de inflamação, né, um tipo de substância produzido pelo nosso corpo, essas substâncias elas têm a capacidade de fazer uma irritabilidade das nossas mucosas. E quando a gente fala de mucosa, a gente não está falando só da mucosa nasal, da mucosa oral, a gente está falando da mucosa intestinal e da pele também, né? E aí tem aquela questão que eu falei para vocês da importância da gente saber a parte da embriologia, de saber que quando você é um feijãozinho lá da barriga da nossa mãe, a gente tem 3 camadas de cebola, 3 partes embriológicas, onde tudo vai se originar de alguma dessas partes, né? E aí a gente sabe já desde ontem que nossos quadros alérgicos estão relacionados à nossa saúde intestinal. Então vocês já sabem da importância de você cuidar do intestino através do tipo de alimentação. E uma coisa super legal que a gente estava falando hoje, estava conversando foi até com a Liris, que está aqui com a gente online, sobre esse cuidado da alimentação. Gente, não adianta você comer só um pouquinho, uma fatia de pão, uma torradinha, comer uma fatia de queijo. Por quê? Se você tem esse hábito, mesmo que seja em pequena quantidade, mas se você consome todos os dias esse tipo de alimento inflamatório, esse tipo de alimento alergênico, é como se você estivesse dando uma pequena dose de veneno todos os dias para o seu corpo. Ele não tem tempo de melhorar. Por isso que você precisa retirar mesmo essa questão do leite que a gente falou ontem. Não adianta ser sem lactose, tem que ser um leite vegano, um leite vegetal. E uma coisa que eu não citei para vocês, que é super importante, é a questão do glúten, né? O que o glúten ele tem relacionado a essa parte das dermatites, das urticárias, dessas coceiras, dessas rinites, essa coceira na garganta que você tem, o nariz escorrendo, tudo isso. Então, o glúten ele é outra substância inflamatória, assim como o leite de origem animal, que você precisa tirar da sua alimentação, você precisa fazer uma dieta de exclusão. Não quer dizer que você nunca mais vai comer o glúten, porém no teu dia a dia vai ser uma coisa que você não vai consumir, porque ele faz uma inflamação do teu intestino. Lá no seu intestino você tem alguns cabelinhos que são chamados de fímbrias, e aí quando você ingere o alimento, o que acontece? Está passando uma molécula de uma vitamina C lá no teu intestino, esses cabelinhos vão olhar e falar, opa, vitamina, vou colocar aqui dentro do meu sangue. Opa, um magnésio, vou colocar aqui dentro do meu sangue. Quando você consome o glúten, o que acontece? Essas fímbrias, esses cabelinhos do seu intestino, eles começam a sofrer um desmatamento, né? Eu brinco que é como se o seu intestino ele estivesse ficando um pneu careca. E aí esse glúten ele é como se fosse uma cola que ele vai acumulando em cima dessas fímbrias, desses cabelinhos, e aí esses cabelinhos eles vão morrendo. E aí você fica com o intestino totalmente liso, com o pneu careca. E você não tem mais a capacidade de selecionar o tipo de alimento que você vai colocar para dentro da sua célula, né? Então você capta, ao mesmo tempo que você pega ali um mineral, uma vitamina, você também vai captar uma bactéria, você também vai captar um vírus, você também vai captar um metal tóxico, e aí você passa a não selecionar o tipo de molécula que está entrando para dentro do seu organismo, e ali você está ativando os mecanismos de doença. E qual que é a importância da gente saber disso? A gente sabe que o corpo ele é muito inteligente, e se o intestino ele vem do mesmo lugar que a pele, que vem do mesmo lugar que o seu cérebro, qual seria o lugar que você teria menos prejuízo de doença? Seria a sua pele. Então, por isso, quando você tem uma alteração do teu hábito intestinal, você tem uma alteração relacionada à tua alimentação e a tua flora intestinal, ela sofre esse quadro de disbiose, que é um desequilíbrio entre os bichinhos que você tem no seu intestino, vai acontecer o quê? Você vai manifestar isso de alguma forma. E para você
não ter um primeiro prejuízo na sua parte cerebral ou na tua parte intestinal, que ela é responsável pela produção dos teus hormônios da serotonina, o hormônio do bem-estar, pelos soldadinhos do seu sistema imunológico, que são aqueles soldadinhos de defesa que eu sempre falo, os macrófagos, os linfócitos, os monócitos. O que a pele faz? O que o organismo faz? Ele vai manifestar primeiro na pele. E aí as células da derme, da epiderme, elas vão ter um acúmulo ali de citoquinas inflamatórias ou citocinas inflamatórias, você que sabe como é que você quer chamar aí. E essa inflamação localizada, ela vai causar o quê? Ela vai causar prurido, ela vai causar coceira por uma intoxicação que você tem ali naquela célula, ela vai causar uma inflamação, uma vermelhidão, por quê? Essa liberação dessas substâncias chamadas citocinas ou citoquinas, elas fazem com que haja um estresse oxidativo na sua pele. O que é o estresse oxidativo? Eu gosto de brincar que para você entender o que é uma oxidação de uma célula, você tem que pensar como é que fica a geladeira lá da praia quando você deixa anos e anos numa casa exposta à maresia. Você oxida essas células, né? O que acontece? Essa geladeira, né? É como se você enferrujasse. E a oxidação teria que ser mais ou menos isso na nossa célula. É como se a nossa célula enferrujasse. É um processo que a gente chama de estresse oxidativo. E aí, quando você tem esse estresse oxidativo crônico, ou seja, essa inflamação crônica, essa liberação dessas substâncias ao longo do tempo na sua pele, você pode manifestar doenças que elas vão variar de acordo com o seu elo fraco, que aí a gente avalia a questão da história familiar. É aquela criança que os pais têm rinite, sinusite, sofrem de infecções respiratórias, bronquite, asma, e desde pequena ela vem tendo essas consequências também. Você fala, poxa, mas o meu filho é tão pequeno, é uma criança, é um bebê e sofre tanto de infecções respiratórias, por quê? Na verdade, o histórico de saúde dele, ele começou desde antes, quando você passou pelo processo de fecundação, né? Antes mesmo do processo de fecundação, a saúde dos pais e a saúde dos avós já vão influenciar na qualidade dos genes daquela criança e na qualidade de saúde daquela criança. Então, por isso que existem esses quadros alérgicos em crianças, né? E aí a pele, ela é um dos principais órgãos afetados, justamente porque o nosso corpo ele quer proteger os nossos órgãos nobres, que seriam o cérebro e o intestino. E aí você tem aqueles quadros de urticária, de manchas na pele, aquelas vermelhidões. Você tem esse quadro que a gente chama de dermatite, né? Que ela pode ser uma dermatite de contato, quando você entra em contato por algum tipo de roupa, nylon, ou tinta, ou maquiagem, ou esmalte. Ou existe aquela dermatite que é dita atópica, em que você não consegue identificar a causa, que vai e volta, né? E aí, quando você vai tratar a dermatite, quando você vai tratar essa questão desse quadro de prurido, uma das coisas que você tem que trabalhar, que é muito importante, é a saúde do fígado. Porque quando a gente tem um excesso de toxinas no nosso fígado, você começa a produzir algumas substâncias em excesso que vão aumentar a quantidade de histamina. O que é a histamina? É a substância produzida em todos os quadros alérgicos. A gente falou bastante sobre ela ontem na live sobre rinite. Então, se você perdeu, não deixa de ir lá no Instagram. No YouTube, e assistir a live, porque eu tenho rinite, que lá eu falo melhor sobre essa questão da deficiência de histamina. E aí você tem essa produção dessa substância em excesso por intoxicações de fígado. Um quadro muito comum que a gente tem de prurido relacionado à parte de fígado é em pacientes que sofrem de problemas mais sérios do fígado, né? Quando o paciente ele tem uma insuficiência hepática por uma cirrose. O que é insuficiência hepática? É uma deficiência do fígado de executar as suas funções. O que é a cirrose hepática? É quando o fígado ele já sofreu tantas inflamações, infecções, intoxicações, que ele para de ter a capacidade de regenerar e ele começa a formar uma fibrose. O que é a fibrose? É a mesma coisa quando você corta o dedo e depois fica uma cicatriz. Aquela cicatriz ali é uma fibrose, então o seu fígado ele começa a fibrosar. E aí você pode desenvolver uma cirrose, que é quando você tem o ponto último aí de evolução das doenças do fígado.
e a partir do momento em que você tem uma cirrose, você faz um acúmulo de toxinas aí esse acúmulo de toxinas ele causa muito prurido na pele. Então, quando você tem essa coceira crônica no seu corpo, atenção, porque isso também pode ser um aviso de alguma doença mais séria relacionada ao seu fígado. Então, esse é uma das dicas importantes. Então, a gente tem que começar desde a avaliação das intoxicações, seja por uso de medicamentos, seja por uso de substâncias tóxicas. Às vezes é uma pessoa que trabalha e se expõe inalando o tempo inteiro um tipo de ar tóxico, ou trabalha com tinta, a pessoa que pinta, a pessoa que trabalha com artes plásticas, a pessoa que trabalha com plástico, ou mesmo aquela pessoa que no dia a dia está acostumada a esquentar tudo no micro-ondas, sempre em tigelinhas de plástico, né? A tomar água da garrafinha de plástico. Todos esses fatores são coisas que intoxicam o nosso organismo, ocupam o receptor da sua célula e podem levar a essa produção dessas substâncias chamadas citocinas. E aí, tudo bem, Carlos, Sônia? Bom ter vocês aqui, Guiomar, Fabiane, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre prurido, sobre coceira. Por que eu sinto tanta coceira? Conta aqui pra mim, gente, quem que sofre de coceira aqui? Quem que vive tendo aqueles vermelhões na pele, de urticária? Tem alguém aí que sofre com esses quadros que eu falei? Tudo bem, Sônia? Bom ter você aqui. Muito bom, muito bom. Fala pra mim de onde vocês são, compartilha aí o que vocês estão achando sobre essa questão toda de alergias que a gente vem falando. A Liris falou, eu já estou nesse estágio, muita coceira nos braços, parei hoje com glúten e laticínios. Olha que vitória, gente, olha que máximo isso. Você vai ver, e a melhor coisa que existe, pegando o gancho do que a Liris falou, é a prova terapêutica, né? Eu ensino dentro do tratamento de alergia que eu faço, dentro desse protocolo de anti-alergia 360, eu ensino as pessoas a fazerem uma dieta de exclusão, né? O que é a dieta de exclusão? Cara, se você sofre com um quadro de alergia, seja de uma dermatite, seja de uma rinite, de uma sinusite, não adianta você ficar fazendo aquele tanto de teste genético, porque você vai ter problemas, vai ter identificação de vários tipos de alergias, sejam elas alimentares, né? Então você vai vir com um teste alimentar onde você não pode comer nada. Então eu não gosto de pedir num primeiro momento, quando a pessoa está passando por um quadro de alergia aguda, esse tipo de exame. Eu faço primeiro um teste terapêutico, que seria através da alimentação, a gente retira todos os fatores que produzem excesso de estamina no corpo, para depois a gente pensar em fazer um teste desse a longo prazo, mas não é a primeira coisa que eu solicito, não. A Jana falou aqui, eu já sofri muito, mas agora faz tempo que não tenho. Que bom, né, Jana? E o que você fez para mudar esse quadro? Teve alguma coisa de diferente? A Liris falou, eu achava que era pó de roupa por causa do sabão em pó. Ah, isso é uma coisa importante que você falou. Calor aqui em São Paulo, tomar um chazinho para refrescar. Então, uma coisa bem importante que tem, gente, essa questão dos produtos de limpeza, tá? Eu não utilizo sabão em pó, eu não utilizo amaciante em casa. A gente utiliza um tipo de... É como se fosse uma pedrinha, é um dispositivo em que tem um tipo de pedrinha que a gente coloca dentro e ele faz a lavagem da roupa ali e não tem nenhum tipo de toxina. Limpa a roupa, fica tudo direitinho. E a gente não utiliza sabão em pó, a gente não utiliza amaciante, nem nada desse tipo de coisa. Porque a roupa, você tá Pois é, Lele, eu tô aqui. Eu acho que você entrou depois, eu falei que hoje eu tive que fazer a live aqui no meio do shopping pra não perder o horário com vocês. Mas agora acho que ela parou, ela escutou você pedindo pra ela parar de chorar. Então, a gente não usa esse tipo de coisas, né? De produtos em casa, de produtos de higiene para roupa, porque você está vestido o tempo inteiro. A partir do momento em que você está em contato com a roupa, você está liberando essas substâncias no seu corpo. E como a gente já falou anteriormente, o corpo ele não tem capacidade de eliminar as toxinas que não são próprias do nosso organismo. Ou seja, eu só tenho capacidade de eliminar aquilo que eu produzo. Eu só elimino pelo meu suor, pela urina e pelo cocô aquilo que o próprio corpo produz, as toxinas produzidas pelo nosso metabolismo. Agora, as substâncias exógenas que vêm de fora do corpo,
a gente não tem capacidade de eliminar. Então, a partir do momento em que você fica o tempo inteiro exposto a amaciante, a sabão em pó, a esse tipo de coisa que você coloca na sua roupa para deixar cheirosinho, você na verdade está intoxicando o seu corpo, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo que a gente tem. A doutora Vanessa Corade aqui com a gente. Sexta-feira, então, tem a nossa live, né? Eu e Vanessa vamos estar falando sobre a relação da saúde da sua boca com as alergias. Você sabia que existem muitas coisas relacionadas a isso? Então não percam. A Melina tá por aqui. A Sônia falou, usa o sabão de coco. Sônia, se não for um sabão de coco natural, não adianta ser sabão de coco, tá? Porque existem outras substâncias dentro do sabão que prejudicam o nosso organismo também. Então, o que você tem que fazer? Cara, lê a bula, tá? Lê os ingredientes. Bula de remédio, né? Lê os ingredientes. Vê o que tem nos ingredientes do sabão que você está usando hoje para ver se aquilo é um sabão ideal. Hoje em dia, a gente já tem uma linha enorme de produtos veganos, de produtos sustentáveis, de produtos mais naturais, né? Então, são opções excelentes. Oi, Vicente. Boa tarde, Davi. Então, assim... o que vocês precisam saber? Não tem essa desculpa de é difícil. Não, gente, se você digitar lá no YouTube como fazer sabão sustentável, um sabão saudável, você vai achar. Ou você pode digitar na internet e comprar esse tipo de pedra que eu falei pra você, que é o que eu uso em casa. Eu não tenho pra dar pra vocês agora o nome da que eu uso, mas depois eu posso deixar aqui no Story salvo, pra vocês verem uma opção aí legal pra vocês usarem na roupa de vocês, tá? E existem um monte de outras coisas que precisam ser avaliadas no ambiente que vão fazer com que você tenha esses quadros de dermatite, de urticária, que precisam ser avaliados. Então, cuida da tua alimentação, segue as dicas que a gente deu sobre a alimentação. Cuida dessa questão do tipo de produto que você está colocando nas tuas roupas, nos teus lençóis, porque tudo isso você está o tempo inteiro em contato. Isso é importantíssimo. Olha para o teu fígado, vê como é que está a saúde do teu fígado, porque isso pode ser um sinal primário de algum problema mais importante relacionado ao fígado. Fabiane falou, meu marido tinha muito coceira nos braços, parei de usar sabão em pó e deu uma melhorada. Sim, Fabi, porque isso acontece porque o sabão em pó, ele é um tipo de substância estranha no nosso corpo e ele faz a produção daquelas citoquinas inflamatórias que eu falei no meio da live, tá? Então, essa orientação de tirar o sabão em pó foi excelente aí que você fez. É a prova terapêutica que a gente fala, assim como a questão alimentar a gente tem a dieta de exclusão, a questão do ambiente a gente também tem isso. Sem falar em perfume, sem falar em esmalte para mulherada, maquiagem, né? Que também são fontes de intoxicação. E aí, pra gente finalizar, todas essas coisas que podem causar uma piora da urticária, podem causar uma piora da sua dermatite, além da questão do fígado, além da questão alimentar, além dessa questão de ambiente, do sabão em pó, do amaciante, a outra coisa que vocês têm que olhar é a relação da sua pele com a sua parte emocional, porque a gente sabe que o nosso corpo, a nossa saúde, ela é formada por 4 esferas, física, mental, emocional e espiritual, né? Então você tem que olhar para todas essas áreas. Quando a gente fala na parte emocional, a gente sempre vê que pessoas que apresentam muita coceira no corpo são pessoas extremamente ansiosas, são pessoas que estão o tempo inteiro preocupadas, nervosas, mas a ansiedade é o sintoma que prevalece aí, né? Então, todos esses quadros que você tem de estresse fazem com que você tenha uma alteração nos seus hormônios, principalmente o cortisol, que é o nosso hormônio relacionado a essa parte do estresse. E isso faz com que você desequilibre o seu corpo e aumente a produção de estresse oxidativo, que é aquela reação que eu falei que acontece no nosso organismo, na nossa célula, igual da história da geladeira que fica exposta na maresia. E aí você começa a manifestar mais alergia ainda. Ó, a Lívia colocou aqui, ó, chama Eco Bag da Polishop, tá? Ela colocou aqui pra gente. A Lele perguntou o que evitar. Lele, pergunta melhor o que evitar, de qual parte que você quer saber mais. A Jana falou, a minha alergia era emocional, eu estava passando por um momento de estresse e depois passou. Tá vendo, Jana? Então esse fator emocional ele é muito importante da gente avaliar, porque você está acumulando coisas no seu organismo, você está acumulando coisas que te impedem de você
realmente viver aquela situação, aquela emoção que você precisa, né? E aí você precisa descontar aquilo de alguma forma. Tem gente que desconta entre aspas, né? No infarto, tem gente que desconta num AVC, um derrame cerebral, né? E tem gente que desconta como uma urticária, uma alergia de pele, aí, principalmente as relacionadas a essas dermatites atópicas e a urticária diagnosticada, que são formatos de doença autoimune, onde o seu próprio corpo está produzindo anticorpos, ou seja, substâncias contra você mesmo, tá bom? Então, era essa orientação e o bate-papo que eu queria ter com vocês hoje sobre a urticária, sobre as dermatites, sobre essa coceira que a gente tem. Se você perdeu essa live de hoje, essa live sobre por que o meu corpo coça, por que eu tenho coceira, por que eu tenho dermatite, por que eu tenho urticária, por que eu tenho essas vermelhidões na pele, espera um pouquinho, daqui a pouquinho eu tô colocando lá no Instagram, no YouTube, vou deixar o link no canal do meu YouTube. A gente já tem a live do porquê eu tenho rinite, já tá lá disponível para vocês. Agora eu vou colocar essa de porquê eu tenho coceira no corpo. E fiquem ligadinhos porque a gente vai ter muito mais lives nessa série aí sobre alergia durante essa semana. E na sexta-feira estarei junto com a Vanessa Corade, doutora Vanessa Corade, falando sobre a relação da sua saúde bucal com as alergias. O que isso tem a ver, né? Vamos ligar aí o Lé com CRE para saber o porquê que você pode ter algum tipo de infecção bucal relacionada à sua alergia e por que você não consegue se curar dessa questão, tá bom? Grande beijo para Tamila, para Rosilda, para Tereza. Uma ótima tarde aí para vocês. A gente vai se falando e não deixe de compartilhar essa live com as pessoas que precisam saber dessas informações. Muita saúde e amor para vocês e namastê!